Olá pessoal, então continuando aí a nossa terceira parte da nossa aula, a gente parou aí falando dos broncodilatadores. Então, os broncodilatadores, pessoal, eles vão atuar principalmente na hiperatividade dos brônquios causados aí por algumas doenças como a asma, a bronquite. Então a hiperatividade dos brônquios faz com que faça a oclusão, né, ou semi-oclusão do brônquio, dificultando aí a passagem do ar. Esses medicamentos vão atuar exatamente nessa musculatura, pessoal. Então, esse músculo que reveste, né, lá o brônquio, esses medicamentos vão atuar diretamente para fazer com que diminua essa hiperatividade e os brônquios se dilatem. E aí você tem a passagem mais tranquila do ar pelo lúmen do brônquio, tá certo? Então, nós temos aqui agora, pessoal, os medicamentos que vão atuar no nosso sistema digestório. Primeiro deles, os antiácidos. O próprio nome já diz, né? Eles vão neutralizar a acidez do estômago. Então, nós temos como exemplo aí o bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, né? São medicamentos que vão neutralizar a acidez do estômago. Então, a maioria dos medicamentos que tem esse objetivo tem na sua base, né, o princípio ativo do bicarbonato ou do hidróxido de alumínio. Aí nós agora temos os antieméticos. Os antieméticos, pessoal, é para cessar o vômito, né? Uma pessoa está vomitando muito, vai fazer uso de um antiemético. Os antieméticos, os mais comuns é a bromoprida, né, que é o Digesan, o dimenidrato, que é o Dramin, e a metoclopramina, que é o Plasil. Então, geralmente, até no hospital, a gente se refere mais ao nome comercial do que ao próprio nome genérico, né? Então, a bromoprida, a metoclopramina, o Plasil é muito administrado nos hospitais pela via endovenosa, né? Para tentar cessar o mais rápido que puder o vômito, né? Então, esses são medicamentos que a gente chama de antieméticos. A gente precisa gravar essa nomenclatura, tá certo, pessoal? E aí nós temos os laxativos ou estimulantes intestinais. Os laxativos, pessoal, são drogas de ação suave sobre o intestino. Exemplo, muciloide, hidrófilo né, psílio, que é o metamocil. O metamocil também é muito conhecido aí, mas são drogas de ação leve. Eles vão atuar mais como estimulante intestinal do que um próprio laxativo. E aí a gente tem agora os purgativos, são drogas de ação energética sobre o intestino. Então nós temos aí, ela vai atuar de forma enérgica no intestino. Um desses grandes exemplos é o óleo rícino, né, que é o Lachol. Então esses são laxantes e vão provocar aí um efeito purgativo. E aí a gente tem um outro grupo, que aí sim são medicamentos um pouco mais potentes, que são os estimulantes do peristaltismo. Vão estimular o movimento do intestino. Então, o mais comum, bisacodil, né, que é o Dulcolax, o picosulfato de sódio, que é o Butalax, né? Nós temos aí outros grupos como o Agarol, o Lactopurga, né? O bisacodil é o Lactopurga. Então, nós temos aí uma série de medicamentos que vão atuar de forma mais enérgica no intestino, aumentando a peristalse para causar o efeito laxativo, tá certo? E aí a gente tem ainda os antidiarreicos, aí esses vão ser medicamentos com atuação contrária aos laxativos. Os antidiarreicos são para quê, pessoal? Para diminuir a diarreia. Então, nós temos aí como exemplo o elixir paregórico, né? Temos aí o difenoxilato, que é o Lamotil, e a loperamina, que é o Imosec. O Imosec é o mais comum deles, né? O Imosec é muito utilizado e a pessoa está com uma diarreia forte, aí toma o Imosec, né, para poder tentar diminuir aí essa diarreia. Então vão atuar também no sistema digestório. Nós temos os antifiséticos, pessoal, eles vão alterar a tensão superficial dos gases intestinais. Então, o Luftal, né, eles vão ser, que é a dimeticona, que eles vão atuar sobre os gases intestinais, né? Então, eles vão alterar a tensão superficial dos gases, vão reduzir os gases. Então, a dimeticona é muito usada, o Luftal, quando é apalpado ali o abdômen do paciente,
E aí percebe-se que tem uma quantidade muito grande de gases. É usada então a dimedicona, que é o Lufital. Então ela tem a apresentação infantil e a apresentação adulta. E esses medicamentos vão atuar aí fazendo uma alteração da tensão superficial, reduzindo assim os gases do intestino. Nós temos aí os bloqueadores de secreção gástrica, pessoal, são muito utilizados aí, bloqueiam a secreção a secreção de suco gástrico, diminuindo a gastrite e a úlcera. Os exemplos mais comuns aí é o lanzoprazol, a ranitidina e o omeprazol. São tudo medicamentos muito utilizados aí pela população, né? O omeprazol é um dos medicamentos hoje em dia mais usados. E aí isso acontece devido a uma alimentação hoje cada vez com mais agrotóxicos, com mais químicas, que vai alterar aí a acidez do estômago. E aí tem pessoas também que fazem uso de medicamentos que alteram essa acidez, né, estomacal. E aí geralmente faz-se o uso do omeprazol associado para poder evitar essa acidez do estômago. Então, ele vai bloquear, não vai atuar como um antiácido, né, diretamente, mas ele vai bloquear ali a ação da secreção gástrica. Então, vai evitar que tenha uma secreção gástrica muito aumentada, que pode provocar aí uma gastrite e a úlcera. Então, continuando aí, pessoal, nós temos aqui agora os diuréticos, agora os medicamentos que vão atuar no sistema gênito-urinário. Então nós temos os diuréticos que aumentam o volume urinário, o exemplo a hidroclorotiazida e a furosemida. São os dois medicamentos aí, pessoal, que são mais usados aí para o controle da hipertensão arterial, porque a gente sabe que um dos efeitos desse medicamento é aumentar o volume urinário. Então, quando você toma esse medicamento com a finalidade de alterar, né, diminuir a pressão arterial, é que quando você aumenta o volume urinário, você aí elimina mais sódio. E geralmente o sódio é aí o íon presente aí na corrente sanguínea que vai fazer aí a elevação da sua pressão arterial. Então nós temos dois exemplos, a hidroclorotiazida e a furosemida. São dois medicamentos também que são muito utilizados no hospital quando o paciente entra ali com uma crise, né, e de hipertensão. Então, geralmente é associado a alguns medicamentos e a hidroclorotiazida e a furosemida geralmente é utilizada com a finalidade aí de reduzir a pressão arterial. E aí nós temos os antissépticos urinários, né, que vão inibir ou reduzir o crescimento microbiano somente nas vias aéreas, né, a fenazopiridina. Então esse que é o Piridium, né, mais conhecido como Piridium, são medicamentos que vão ajudar aí, né, a controlar o crescimento microbiano. Então ele é usado como um antisséptico, né, não é um antibiótico, mas é um antisséptico urinário que é utilizado aí para o controle, por exemplo, da infecção urinária. Né? Quem tem infecção urinária de repetição geralmente fazem uso do Piridium com a finalidade de evitar com que essas bactérias presentes migrem para o sistema urinário e a pessoa desenvolva aí uma infecção urinária. Outros que vão atuar, né, no sistema geniturinário, os osteotóxicos, né, ou estimulantes uterinos, né, esses provocam a contração uterina, sendo usado para induzir o parto, inibir a hemorragia pós-parto e pós-aborto e provocar a involução do útero. Então, pessoal, é a ocitocina que a gente falou lá, né, no sistema endócrino que a gente falou. Lembra que a ocitocina a gente disse que ela tem a função de promover a contração uterina. Então, geralmente são usados ali no momento do parto, né, para estimular o parto, no pós-parto e pós-aborto para provocar a involução do útero. A gente sabe que a gente tem a produção endócrina, né, do seu organismo fazendo essa produção de ocitocina. Um grande exemplo que a gente tem é quando a mãe, por exemplo, amamenta. Se ela amamentar o bebê, ela tem uma liberação de ocitocina e essa ocitocina vai ajudar
na involução do útero no pós-parto. Por isso a importância da amamentação. Só que quando a mulher não tem jeito, né, de amamentar por qualquer outro motivo, a mãe foi para o CTI, por exemplo, e não tem condições, geralmente é administrada para provocar no pós-parto a involução desse útero. Você sabe que o útero ele aumenta assim muito, né, proporcionalmente durante o período da gravidez, e ele precisa retornar ao seu tamanho original. Então esse retorno é promovido por esse medicamento quando ele é administrado no pós-parto, tá certo, pessoal? Então nós temos aí os relaxantes uterinos, que é para usar, né, para inibir o parto prematuro. Então a mulher começou a lá ter o sangramento, chegou no hospital tendo sangramentos, e aí ela não está na semana gestacional, no período onde ela pode ter o parto, geralmente são usados esses medicamentos, Dactil, né, e o Inibina, então que é a Rizoxaprina e o Pepiridolato. Então esses são medicamentos que são mais conhecidos na sua forma comercial, tá, pessoal? Dactil é o mais utilizado aí para evitar, né, esse parto prematuro. Vai ser utilizado com essa finalidade, tá certo? E aí a gente tem agora os medicamentos que atuam na nutrição, né, como sais minerais, sódio, potássio, fósforo, cálcio, são as vitaminas, né, pessoal? Então nós temos os estimulantes do apetite, como a ciproheptadina, né, que é o Periantin. Periantin é muito conhecido, Periantin BC, né, são os medicamentos que são usados aí para nutrição. A gente tem a necessidade desses sais minerais, muitas vezes com o alimento, a oferta de alimento é insuficiente. As pessoas que se alimentam pouco ou se alimentam mal, geralmente precisam fazer o uso do estimulante, né, do apetite. A criança, por exemplo, criança que tem dificuldade na alimentação, são utilizados pela mais comum aí, o Periantin, né, muito conhecido. Nós temos as vitaminas, que são as hidrossolúveis, B1, B6 e 6, as lipossolúveis A, D e K, então A, E, D e K. Então esses são as vitaminas que geralmente são usadas aí para o reforço da nutrição, da parte nutricional. E aí, pessoal, nós temos os medicamentos antialérgicos, nós temos os antihistamínicos que vão bloquear a ação da histamina, né? E os mais conhecidos aí, né, o Fenergan, né, que é a prometazina, a dexcloaferinamina, que é a polaramine, né, e o carbinoxamina, que é o Clistin. Então, os mais comuns aí, faltou aí o Stamin, né, também. Então, são medicamentos que atuam, pessoal, bloqueando a ação da histamina. Então, a pessoa chegou com uma reação alérgica muito forte, geralmente é feito por via endovenosa aí, né, o Fenergan, e o intramuscular também. E geralmente o uso oral, nós temos a dexcloaferinamina, a pessoa que tem aí, todo mundo que tem uma rinite, né, alérgica aí, já fez o uso da histamina. Então são medicamentos, o Stamin, polaramine. Então esses medicamentos geralmente, pessoal, traz uma sonolência também. Então esses são os medicamentos antialérgicos. Pessoal, daqui a pouco a gente volta para a nossa quarta parte da nossa aula. Então até daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre os medicamentos antialérgicos e dar prosseguimento na aula aí, tá certo? Um abraço, até daqui a pouco.